Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Já vamos falar também sobre a greve geral, mas antes, José Eduardo, a tempestade que está a provocar estragos um pouco por todo o país. Temos visto as imagens de caos, das fragilidades também estruturais. Como é que podemos mitigar tudo isto? Com dinheiro e com trabalho. O problema... É por isso que a capacidade de resposta não é diferente? Em boa parte é um bocadinho. Nós temos um conjunto de sistemas de drenagem, estradas, pontes, quer dizer, e há assim duas grandes dimensões no que nós vemos. Em primeiro lugar, nós falamos sempre do problema do nosso ordenamento do território, da maneira como fomos construindo, sem depois pararmos para pensar, e é sempre o que dizemos nestas alturas, na altura dos incêndios também dizemos sempre outras, e portanto o que ali está em causa é basicamente nós termos uma qualidade de construção que não é espetacular, o ordenamento do território não é fantástico, as infraestruturas vão sendo negligenciadas, as redes de drenagem de águas, quase não há um esforço para enterrar cabos elétricos, quase não há um esforço para fazer manutenção de vias, de autoestradas. Na ferrovia foi a tragédia que se viu, quase todas as linhas do país tiveram problemas e vamos lá ver, não nos caiu É manifesto reconhecer, porque até quem tem meio século de vida reconhece empiricamente que os fenómenos os fenómenos climáticos são cada vez mais intensos, cada vez mais, quando há seca, há mesmo mais seca, quando chove, chove mesmo mais. Isto, portanto, independentemente de grandes considerações sobre acreditarmos ou não acreditarmos, a mim parece-me tolo não acreditar, mas não é isso que interessa. No fenómeno das alterações climáticas, a verdade é que nós temos que nos adaptar a uma realidade diferente com infraestruturas do passado. Portanto, a tentativa de resposta à tua pergunta, Patrícia, é no fundo isto. É, onde é que um país que tem uma dívida para pagar, cujos rendimentos não são fantásticos, com uma carga fiscal grande, com grandes prioridades noutros setores, como a saúde e outros, como é que nós encontramos disponibilidade e regras para ir acompanhando as infraestruturas que se desgastam e que dão esta imagem de país de papel que em 2 dias de chuva se desfaz? E isso precisa de algumas coisas que são... para lá do dinheiro, de ser capaz de mobilizar boa parte do PRR para aquilo que... PRR, os fundos estruturais. PRR, sim. Nós habituamos a só falar do PRR e o PRR não é o mais importante. Mas ao fim de tanto tempo, o reforço das infraestruturas, e não falo das estradas, falo de tudo o resto, devia ter sido uma prioridade nossa com o pouco capital que temos na aplicação dos fundos comunitários, e não é. Depois, enfim... No cotidiano também há coisas mais fáceis de fazer. A nossa resposta de emergência e a nossa proteção civil são muito dedicadas, mas há aqui espaço para melhorar na prevenção e no avisar. E depois, há a coisa mais difícil de todas, que é perceber que, tendo havido tanto centro histórico, tanta baixa, tantas repetições, como diriam, estávamos há bocadinho a falar dos Açores, como se diria nos Açores, tantas repetições de situações. Isto significa que nós temos que assumir que há sítios onde moram pessoas e não deviam morar pessoas. E estas coisas é como os limites do crescimento. Só se pode falar disto em comentário político se no dia a seguir não temos que ir dizer, eu reconheço que é muito difícil, mas há várias baixas que a Patrícia, ano após ano, isso nem é preciso chover muito, fala aqui que estão inundadas e, portanto, basicamente nós teimamos em ter pessoas que não temos coragem de realojar, reconhecemos o erro do passado, mas não temos coragem de realojar pessoas. Se fala de realojar pessoas, cai o Carmo e a Trindade. A adaptação ao futuro vai ser uma inevitabilidade que isso aconteça para o bem das pessoas, mas eu também não estou a ver ninguém dizê-lo. Pedro, consequência do desinvestimento nas infraestruturas e de problemas de facto estruturais?
Vejamos, em parte sim, ou seja, há aqui uma soma de vários fatores. O José Eduardo já desenvolveu bastante as questões que são da antecipação, em que à data de hoje tem que se fazer uma transformação do que não se fez corretamente no momento certo, ao nível do ordenamento do território, por exemplo. Portanto, esses erros estruturais na gestão, na organização, no planeamento das cidades, enfim, estando mal feito, é hoje muito difícil porque as consequências que acarreta para pessoas que, entretanto, se enraizaram naqueles locais, têm as suas atividades económicas, é muito difícil de desfazer ou muito caro adaptar e criar sistemas que o afastem. E, portanto, no imediato, o investimento tem que ser, pelo menos, na manutenção das infraestruturas. E portanto, a preparação específica para reagir a fenómenos como o de hoje, e já vou à questão da intensidade ou da mudança de escala que podemos estar a assistir, de facto, aí falta algum investimento de manutenção e algum investimento de proteção civil, mesmo a nível de investimento nas infraestruturas. A proteção civil é uma das estações voar. Mas a proteção civil, aqui abusando do provérbio da Santa Bárbara, só se chama a proteção civil contra troveja, de certa maneira. É a mesma função. Há um grande consenso num determinado momento, mas depois no enraizamento de hábitos para a proteção civil e para atividades preventivas, e atividades preventivas às vezes são até só de manutenção, nem é necessário fazer investimento. Uma coisa tão simples, e aqui convoco alguma experiência de 8 anos como autarca de freguesia, em que pequenas coisas, em sítios que estão identificados como que pontos críticos num determinado território, em que uma intervenção prévia, por exemplo, de manutenção de caleiras, os sumidouros, e que, antecipando os fenómenos climatéricos extremos, há um determinado período do ano em que tem que se fazer uma manutenção mais intensa, mais regular. É verdade, podem não existir os recursos humanos para fazer todas estas coisas, mas é esta mentalidade que não está integralmente enraizada. E depois, de facto, há, diria, na data em que hoje estamos, um duplo problema. Em parte, talvez pelos anos de muita baixa precipitação que tivemos até ao ano passado, este ano, tivemos um período significativo, extremo, de ausência de pluviosidade com esta intensidade, houve uma perda de habituação destes hábitos de manutenção de prevenção e houve também degradação de algumas infraestruturas sem que nos tenhamos apercebido que o seu estado de degradação perante uma ocorrência que talvez noutros anos fosse normal, não iam ter capacidade de resposta. E depois, de facto, há fenómenos climatéricos extremos com mais intensidade e mais regularidade. Hoje, se calhar, olhamos para estes fenómenos todos, batizamos as depressões e os furacões e os temporais como antes não fazíamos. Não é que no passado eles não existissem, temos uma atenção maior. Mas há, manifestamente, uma escala e uma intensidade que tenderá a piorar, o que significa que devemos dedicar mais atenção a isto. Onde é que tem que haver o tal elemento, para responder à pergunta e fechar o círculo, de investimento adicional? É também investimento nos momentos em que se fazem reabilitações, reconstruções e construções em locais novos. Ou seja, eu acho que não existe, se quisermos, mentalidade de proteção civil para que quem luteia ou quem depois executa e quem constrói tenha, porque muitas vezes também tem as obrigações correspondentes de fazer infraestruturação pública complementar, que tenham estas preocupações. E a habitação é um problema gigantesco, não é? Portanto, tudo isto ocorre em simultâneo, vários problemas que se sobrepõem uns aos outros e que depois, para a dificuldade maior, que é na ocorrência de um dia como o de hoje, os meios de urgência, porque não faz sentido é ter uma mobilização de meios apenas dedicada a gerir as ocorrências sem se investir adequadamente na prevenção, porque se calhar é mais eficaz economicamente, gastar mais e melhor antes das ocorrências do que depois ter todos os custos dos danos causados, da mobilização de meios que tem que fazer. Mais na prevenção e menos na reação. Não descurando a reação, que também acho que existem falhas também a esse nível, mas acima de tudo não descurando a dimensão da prevenção, que enfim, não quero fazer aqui generalizações, mas não corresponde ao espírito e à mentalidade tradicional da organização de políticas públicas em Portugal, dito de uma forma que não quer ser uma generalização excessiva, mas que não anda longe da verdade. José Eduardo, na pré-campanha para as presidenciais tivemos hoje António José Seguro a criticar quem aproveita o 25 de novembro para ser contra o 25 de abril. Luís Marques Mendes a dizer que são datas importantes, mas não estão no mesmo plano, que o 25 de abril não é substituível, ou seja, os candidatos já aqui a anteciparem estas celebrações, mas a deixarem recados ou a clarificarem posições? Eu acho bem que... Eu, sinceramente, com os recados são coincidentes, tenho que presumir que clarificaram posições. E fizeram bem. E fizeram muito bem. Porque nós temos que deixar esta coisa infantil de achar que quem é pelo 25 de Abril é contra o 25 de Novembro e vice-versa, porque a maior parte de nós somos a favor dos dois, o que não nos impede de perceber que as coisas, o que é óbvio não deixa de ser óbvio, porque nós queremos fantasiar uma guerra de barricadas de gente que nem sequer cá estava no 25 de Novembro.
Eu hoje ouvi o Adalberto Campos Fernandes dizer que apetece perguntar a essas pessoas onde é que estavam no 25 de novembro, é uma ótima chalaça, porque lá não estavam, não é? E, portanto, sim, Marcos Mendes tem toda a razão. Já agora, bolinha a dizer, eu já declarei mais que uma vez que voto no Dr. Marcos Mendes, não vai o Dr. Cotrim fazer outro momento de campanha à conta dos comentadores, mas eu acho que o Luís Marcos Mendes tem razão. O 25 de Abril é a data fundadora da nossa democracia, ponto final, parágrafo. O 25 de Novembro foi a sorte do PCP se ter equivocado, como ainda ontem o general Pesarato Correia explicava no canal da concorrência. Era só para mudar a chefia da Força Aérea para reequilibrar o Conselho da Revolução e pronto, saiu o tiro pela culatra e nós estabilizámos a nossa democracia e o Partido Socialista e o PSD foram fundamentais nisso, mas depois disso também já houve outros momentos da revisão constitucional de 82 e outros momentos, não com a importância do 25 de novembro, mas que são passos marcantes constitutivos da nossa democracia. Portanto, eu acho bem que o centro moderado, esta eleição tem ou fatores de... Há um candidato que basicamente é candidato a tudo e que quer criar uma clivagem na sociedade em que precisa de pintar o seu discurso ainda mais de cores racistas do que ele tinha até hoje, para esticar até ao limite qual é a sua margem de progressão com o core, com o centro daquela mensagem. Na eleição que não está interessado verdadeiramente em ganhar. Ainda por cima tem essa vantagem adicional. Depois há laboratorial. Os candidatos que vão, os que dizem que se forem eleitos não cumprem a Constituição para ganhar votos e os que tentam recuperar algum pequeno pecúlio eleitoral relacionado com partidos. Depois há um homem que se acha parecido com Mário Soares, mas foi almoçar com André Ventura para ver se tinham pontos em comum, que é assim uma coisa difícil de perceber. E que é um homem que nós não conhecíamos, parece obviamente uma pessoa estimável e trabalhadora, mas cujo zigue-zaguear político e sobretudo que se vai agravar nos debates, o torna muito pouco fiável. Ora, num tempo em que anda tudo assim... tomado pelos ares do tempo, antes que eu diga alguma coisa daquelas inconvenientes de dizer em televisão, um razoável moderado ao centro e, sobretudo, alguém a quem nos últimos 12 anos conhecemos cotidianamente a opinião e não uma pessoa que em 12 anos nada disse e, portanto, agora parece vir só de fazer um discurso redondo e fofinho, esse é o debate mais importante. É qual dos moderados do centro passa à segunda volta. E esperemos que se não passarem os dois, e se não passarem os dois, pelo menos que não passe à segunda volta uma mensagem com o conteúdo da candidatura presidencial do André Ventura. Eu acho que isso era bom para nós todos, saudável, é a minha opinião. Pedro. Novamente com a bolinha. Ao criticar quem aproveita o 25 de novembro para ser contra o 25 de abril, está a vir ao de cima à esquerda que António José Seguro queria abafar? Essa qualificação de que quer abafar Ou que não quis esclarecer? Não, essa foi entrada a pé juntos, porque há uma conclusão de que essa é a intenção, ou seja, a ausência de materialização de adesão. É apenas uma questão. Não problemática, porque de facto houve essa dificuldade de proferir a palavra sim socialista, que obviamente gera dificuldade em algum seu eleitorado. Portanto, isso obviamente acho que é uma. Não sei se isto é o antídoto, perceba a pergunta, se isto é o antídoto, mas de alguma maneira isto é a posição, aliás, do PS sobre este tema. Não há nada contra o assinalar-se o 25 de novembro. Aliás, o PS votou favoravelmente a resolução da Iniciativa Liberal para se assinalarem os 50 anos do 25 de novembro com uma sessão solene na Assembleia da República. Problemático foi a forma como a Comissão presidida ou organizada, por acaso agora não sei se presidida, mas penso que sim, presidida pelo Ministro da Defesa, desenha uma narrativa e factos do 25 de novembro que não batem certo com a história. Ou seja, precisamente quem é que estava onde no 25 de novembro, quem é que foi determinante. Há uma vontade que até penso que vem do tempo da geringonça, ou seja, do momento em que se queria assinalar ou fraturas do campo da esquerda ou assinalar uma divisão esquerda-direita no país, forçando artificialmente naquele contexto político,
depois foi sobrevivendo e foi ficando. E depois gera uma situação desequilibrada, de uma comissão do 25 de Novembro à revelia de costas voltadas para a Associação 25 de Abril, que não coordena com a Comissão Nacional de Comemoração do 25 de Abril. Ora, isso também é Portugal no seu melhor. Se voltares ao tempo da Revolução, ou fores ler o Reis de Carvalho, isso é uma bela evocação. Na verdade, tempos. na verdade, bom era fazer-se também uma comissão comemorativa do 11 de Março, uma comissão comemorativa do 28 de Setembro, ou seja, há datas que chegassem para toda a gente, mas por alguma razão há uma, e essa é a mensagem que eu acho que o António José Seguro, que o Presidente deu foi, há uma que é consensual e devia ser consensual para todos e, à partida, eu acho que é esmagadoramente consensual para toda a gente e que é esmagadoramente, hoje são muito visíveis aqueles que não aderem à data fundadora e daí a importância de não inventarmos razões para divergirmos quanto à data fundadora. Toda a gente reconhece a importância do 25 de Novembro, precisamente em colocar de volta nos carris dessa data fundadora do 25 de Abril o curso da Revolução e da democratização de Portugal. E, portanto, infelizmente, o Governo, através desta Comissão, presta um mau serviço a esse desígnio nacional, especialmente importante quando temos os opositores dos valores do 25 de Abril e da democracia aí ao virar da esquina, em vez de nos concentrarmos na guerrilha ou na pequena guerra cultural, porque há esta ideia que se tem que copiar o Chega na estratégia comunicacional das guerras culturais para ter atenção. E, portanto, isto aparece também... Um pequeno exemplo. Tivemos aí há uns tempos a discussão sobre as burcas e o CDS recentemente também tem um projeto para proibir outras bandeiras que não sejam a bandeira nacional nos mastros. Acho que o mais divertido disto tudo é vir o Bloco dizer... É ficcionar outra vez uma guerra cultural que não existe, que não é preocupação para ninguém. O país tem problemas que chegam na saúde, na habitação, mas também não podemos nos mudar rendimentos. o discurso sem mudar a prática, porque, olha, indo ao Bloco de Esquerda, a líder que sai do Bloco de Esquerda, que não fez outra coisa senão promover e afirmar-se na guerra cultural, passou o primeiro período desta legislatura toda com um único assunto na cabeça chamado Palestina, vem na despedida com a maior desfaçatez dizer que a esquerda tem que se voltar a concentrar nas suas questões clássicas, disto, daquilo... Pois está bem. É verdade. Ok? Contribuíram todos para este fosso em que a esquerda perdeu identidades e eles perderam votos e em que a direita, pela ausência de tudo, a extrema-direita ganhou este espaço. O problema é que há uma desorientação sobre como lidar e há esta ideia que se mimetizar o comportamento de aquilo que é chamariz e que chama a atenção é que é o aspecto fundamental. É um erro estratégico e, portanto, assinalar isto e porque, na verdade, os dois candidatos serão a mesma coisa por palavras diferentes, de alguma maneira. Eu acho que, se olharmos para as declarações, ambos estão na mesma linha e, portanto, dessa perspectiva, nem sequer ali há clivagem. O que torna, e eu aqui só queria dar uma nota, concordando com o José Eduardo, quanto a um aspecto. Os debates vão ser muito importantes para verificarmos da consistência dos frontrunners. Não é? Ou seja, que a gente já sabe como é que André Ventura se vai comportar nos debates, não nos vai surpreender, ele vai com uma agenda diferente, não interessa. No restante, que são os candidatos que têm um potencial de eleição, porque Ventura terá sempre uma rejeição, se for uma segunda volta, num cenário infeliz de ir a uma segunda volta, terá uma taxa de rejeição brutal, portanto não é um contender, portanto a discussão sobre quem será o próximo Presidente da República far-se-á em grande medida em quem são os candidatos do eixo democrático que passam à segunda volta, ou no cenário dantesco de só passar um, qual é que estará, quem é que enfrentará quem é em melhores condições. E, portanto, é mesmo importante, e os debates eu acho que vão ser esclarecedores, porque é de facto o momento em que se joga a capacidade de testar o pensamento, se é que ele existe, das pessoas que têm vindo que se propõem a ser candidatos e a ser Presidentes da República. E de facto, os candidatos têm estado também muito focados na questão laboral. José Eduardo, a greve geral de 11 de dezembro, o GT não cede, aprovou também esta greve, nas palavras do Primeiro-Ministro, uma paralisação instrumentalizada pelo PS e pelo PCP, mas já foi avisado também que os trabalhadores social-democratas estão a favor e que assinam esta greve. Eu acho que não percebo, vamos lá ver, uma coisa é achar que num momento de negociação uma espécie de greve geral preventiva é um exagero dos sindicatos e tem-se essa posição em relação aos sindicatos. É legítimo. É prematuro. A minha opinião é coincidente com essa, é que acho que uma greve geral preventiva é um exagero. Mas vamos lá ver uma coisa, isto é que é a luta política, não são as burcas nem os imigrantes. A relação laboral é que é uma coisa que merece discussão pelos sindicatos. E o Governo não deve ficar espantado com uma reação, porque o Governo é um Governo reformista, não vem para fazer mais do mesmo. A entrada da senhora Ministra foi uma entrada muito corajosa, para não dizer temerária, nestas questões. E, portanto, se o Governo tem uma proposta que quer marcante, tem que se habituar a que o natural é que, justamente porque ela é marcante, é disputada por razões políticas, um quadro
que é sempre o quadro clássico em Portugal de a direita ser obrigada a mexer na legislação laboral e o PS depois ficar anos no governo sem nunca recuperar nenhuma das malfeitorias que se queixa quando a legislação laboral é efetuada. Nunca houve uma... vais-me dizer, vais dizer aquele bocadinho do princípio da Troika. Não, fala da agenda do trabalho digno. A agenda de trabalho. Sim. Certo. É isso mesmo. Então voltaremos cá outro dia para discutir o código. O que eu queria dizer, basicamente, é uma coisa simples, que é natural que os sindicatos e o governo, se há uma proposta clara e um governo reformista, tenham que traçar razões. Se a greve geral é um exagero ou não, eu acho que além de ser prematura, face ao que está em discussão, excessiva como arma negocial para o que faz ao país, tem um perigo para os sindicatos. É que se isto for só uma greve geral na administração pública, vai haver aqui uma nota de reforço de posições que não são as deles. Pedro, a adesão da UGT pode significar a ruptura nas negociações com o Governo ou elas devem continuar? Ora bem, comentando as palavras do Primeiro-Ministro, acho que fica claro hoje pela posição unânime assumida, quer pelo Secretariado, quer pelo Conselho-Geral do UGT, que não há aqui uma instrumentalização, que o Primeiro-Ministro quer usar essa expressão. Porque podemos discutir o que o José Eduardo estava a discutir, que é a bondade de uma greve neste contexto, que eu acho que se justifica, mas é um tema diferente. Agora, a forma como o Primeiro-Ministro, e em geral os ministros que têm comentado o tema, o têm abordado, tem sido dito que isto é o PCP e o PS a instrumentalizar o setor. Ora, os trabalhadores sociais-democratas, militantes, filiados... Eu sinceramente acho que o PSD, PS não tem essa capacidade. Seguramente para tomar uma decisão sozinho, quer numa, quer na outra, em ambas partilham o espaço. O que eu estou a dizer é um bocadinho mais fundo. Acho que não assiste a esses partidos neste momento a força de mobilização social. Portanto, esta proposta é diferente, mas fundamentalmente hoje o que fica demonstrado é que há uma adesão nas duas centrais sindicais, abrangente, unânime no caso da UGT, nas declarações de hoje, que deviam obrigar o Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho a fazer alguma reflexão sobre aquilo que disseram. Não há uma instrumentalização, há uma preocupação genuína com aquilo que é apresentado. E agora, a ideia tal, como o José classificava, de greve geral preventiva. Em primeiro lugar, a matéria estava totalmente omissa do programa eleitoral da AD e, portanto, é algo que é surpreendente. Portanto, ninguém tinha a expectativa de que o Governo, mandatado pelo programa eleitoral com o qual foi a votos, obtenha um mandato para fazer uma reforma com esta escala. Primeiro aspecto, estava omisso. Portanto, tem um déficit de legitimidade, de certa maneira, que teria que compensar com um esforço negocial acrescido para chegar aos parceiros sociais. Para além disto, o que verificamos é que a proposta apresentada, mais do que uma reforma em muitas áreas, é de facto um recuo em aspectos fundamentais quanto à estabilidade das relações laborais para a proteção da família. Valoração. Com certeza, é a valoração que os sindicatos estão a fazer, mas a escala da proposta apresentada e aquilo que tem, portanto, pelo que tem de potencialmente lesivo das relações laborais, na interpretação que ambas as centrais sindicais fazem, e a falta de disponibilidade que o Governo tem manifestado para recuar ou para mostrar abertura para prescindir de aspectos estruturais desta alteração, é aquilo que está a mobilizar esta greve geral para que a mensagem seja passada. A ruptura de negociações, enfim, o Governo terá dito que continua a fazer propostas e as centrais sindicais também não disseram que se as propostas evoluíram, nada disso é afastado e, portanto, as circunstâncias podem mudar, mas à data de hoje, face àquilo que é a proposta inicial, e a proposta inicial também que se perceba, é uma proposta que precariza relações laborais significativamente ao nível da contratação a termo, é uma proposta que reduz ainda mais o peso da contratação coletiva, é uma proposta com um impacto brutal ao nível dos despedimentos, porque deixa de ser necessário sequer fazer a prova no quadro dos procedimentos disciplinares conducentes ao despedimento, não acabaria a reintegração obrigatória dos trabalhadores, o pagamento, a possibilidade de recusa de trabalho suplementar ao fim de semana e trabalho noturno a trabalhadores com filhos menores ou portadores de deficiência desaparece e é significativamente reduzida. Portanto, há um conjunto de coisas muito marcantes da qualidade de vida das pessoas, que têm a ver com a sua possibilidade de conciliar vida profissional com vida laboral, com vida familiar, a matérias relativas à própria precariedade, o próprio papel dos sindicatos para o futuro, ou seja, a possibilidade de intervenção dos sindicatos na vida das empresas em que não têm afiliados também posso ter 2 minutos para contrapor sobre a legislação laboral. É só o conteúdo, é porque nós não estamos... Vou terminar já rapidamente. O ponto é mesmo, estamos a olhar só para a forma de como dizer, esta greve talvez seja assim e tal. Falemos mesmo daquilo que está apresentado em cima da mesa e é efetivamente a proposta das mais radicais que vimos nos últimos anos, num contexto em que não há nenhuma razão em que a economia evidencie necessidade disto. Estamos numa situação de praticamente pleno emprego. Não houve efeitos nefastos da agenda do trabalho digno ao nível da manutenção de postos de trabalho, antes pelo contrário. Portanto, vem a contraciclo, sem que se perceba bem quais são as razões, o que é que o mercado de trabalho pede, ou o que é que é pedido para a necessidade de alterações tão profundas, tão impactantes na
vida dos trabalhadores. Eu não acho que as alterações sejam nem tão profundas nem tão impactantes. Acho que a maneira como foram apresentadas é um avanço negocial que põe em cima da mesa um conjunto de coisas para depois justamente poder ter negociação. Porque se a primeira proposta do Governo fosse a última, de que negociação estávamos nós a falar? Agora, concordo com o Pedro, estas coisas é que são a substância, isto é que deve ser discutido. A discussão é esta, é sobre estas matérias, é sobre a bondade disto, é sobre a valoração que o Pedro fez. É se é um recuo ou é um avanço na manutenção do pleno emprego, como foram no passado. Não houve nenhuma reforma laboral no passado. E atenção, eu não sou daqueles que acham que as relações são paritárias, iguais, que os patrões têm a mesma força que os trabalhadores. Não, isso não é assim. Um social-democrata não acha isso. Agora, os dos TST, a maior parte, obrigado. A maior parte, pela ajuda. A maior parte destas coisas não tem esta valoração com as cores que o Pedro pintou e boa parte delas também não levaram a mais despedimentos, não impediram o pleno emprego e vamos lá ver. As situações de precarização que tu referiste e que foram postas em cima da mesa vão ter muita discussão. E vão ficar muito de lado sobre o principal que se está aqui a discutir, que é, tem um governo de direita, dizias tu, ou não tem mandato político para fazer alterações? Formalmente tem toda. O ponto não é esse. Materialmente a questão é diferente. Materialmente tem que fazer negociação. E não só não se apresentou aos eleitores com os trabalhadores, como tu dizes e bem, e os sindicatos acharam todos isso, de duas uma, ou isto acaba numa negociação equilibrada ou acaba com uma instabilidade social que eu presumo que ninguém deseja. Agora, isso também é o problema das meias tintas neste país e de nós nunca chegarmos a experimentar a diferença e como nunca chegamos a experimentar a diferença, seja na regulação, na baixa dos impostos, seja na mudança em relação às leis laborais, seja em relação a uma série de coisas, nós nunca chegamos cá a experimentar a diferença. Os outros países têm aquela bênção de poderem ir dos liberais aos socialistas sem ninguém morrer pelo meio e fazendo comparação de políticas. Nós aqui, a afinar pelo diapasão do PS e de muita gente no PSD, teríamos que estar sempre a fazer o mesmo para podermos manter a paz social. Ora, isso não testa. O que nós testamos até hoje é um ritmo sempre de crescimento lento e nos últimos 25 anos, depois do primeiro salto estatístico a seguir ao 25 de Abril, particularmente lento. Mas não queremos, de facto, distanciar-nos, a não ser nos disparates dos extremos da coletivização ou da maluquice do Chega, que não levavam a lado nenhum. Mas para o Governo, deve ser encarado como uma derrota ter as duas centrais sindicais unidas 12 anos depois? Não, deve ser encarado como a consciência de o que pôs em cima da mesa não é como se passamos a vida a dizer uma coisa anódina ou que não marque uma intenção política e um pensamento político, cuja valoração do lado de quem apresenta, e veremos depois no resto, veremos depois no acolhimento que tem na sociedade, veremos depois no impacto de causa, veremos depois nessa discussão política, se é a que o Pedro acha ou se na verdade é mais uma revisão laboral daquelas que, como outras, nos foram avançando, fazendo avançar dentro da nossa escassez para um quadro de equilíbrio entre a proteção de quem dela não pode dispensar. Mas esse é um e ponto da força dos patrões. É o da evidência de que o equilíbrio se perdeu. Ou seja, acho que um governo que encara uma reforma com estas naturezas... Ou seja, a última vez que tivemos uma greve geral foi num contexto de excepcionalidade, se quisermos. Excepcionalidade no sentido em que havia uma intervenção externa, muitas das matérias relativas à legislação laboral estavam no memorando de entendimento e, portanto, havia um contexto político em que o país se encontrava, político, social e económico, que não é o atual. E, portanto, onde é que está a evidência que seria necessária para, sem ter colocado no programa eleitoral e apresentando um pacote em muitos aspectos bastante transformador de aspectos muito importantes para a proteção dos trabalhadores, onde é que está a evidência de que estas medidas trariam correção a problemas diagnosticados ou, antes pelo contrário, como é que justifica, por exemplo, matérias da tal agenda de trabalho digno, que foram valoradas e tiveram objetivamente, mensuravelmente um efeito positivo. Por exemplo, a criminalização do trabalho não declarado permitiu, ao fim de muitos anos, termos a entrar no sistema um conjunto muito significativo de trabalhadores domésticos que estavam ausentes do sistema, que aumentaram as suas contribuições, que passam a beneficiar da proteção social. Portanto, há aqui um desguarnecer
ser da armadura protetora, não só dos trabalhadores, mas do conjunto do mercado de trabalho, do conjunto da sociedade, Mas vai em que deixar de ser valorativo crime? meu outra vez. Vai com deixar certeza. de ser crime? Vai. Essa mudança não... Não. O trabalho não repara, declarado deixa de ser crime. É uma das coisas que é colocada em cima da mesa, foi uma das coisas introduzidas na agenda do trabalho digno, que teve, de facto, um impacto muito significativo no aumento do registro de contratos de trabalho doméstico em particular, mas de outros Mesmo também. para fechar, Pedro. Outra matéria, por exemplo, só para dar outro exemplo, vezes... o recurso ao outsourcing naquelas situações em que houve lugar a um despedimento coletivo, que até foi testada no Tribunal eu ia dar Constitucional, um exemplo que entendeu horrível. que não havia problema. Mais uma vez, já não não temos havia um mesmo. problema e está-se a resolver um problema que não existe. Eu estava-te a ouvir e estou honestamente a pensar no que tu estás a Telegraficamente, dizer José Eduardo. e consigo perceber perfeitamente, em relação ao caso das empregadas domésticas, uma grande vantagem. A quantidade de vezes que é do interesse dos trabalhadores fazer trabalho que não querem criminalizado se não fosse declarado, a quantidade de vezes que isso acontece faz perceber que quem está muito contra isso também não percebe muito bem o que é a vida real e como é que os trabalhadores Meus senhores, vivem e encontram remédios num país pobre. Voltaremos Percebe que não teve esse impacto seguramente negativo antes a este debate. Muito obrigada pela vossa Nada, presença obrigado. e até à próxima semana.